Semanas, não é? Vamos dar continuidade no evangelho que foi escrito pelo apóstolo chamado Mateus. Hoje nós vamos trazer a exposição do versículo de número 10, do capítulo 18, até o versículo de número 14. Mas eu vou ler agora no início esse texto e depois eu peço permissão aos irmãos para ler o capítulo todo, para poder chegar onde a gente quer nessa noite. Vamos lá? Vou ler do versículo 10 até o 14. Diz assim: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Os que acham vocês, o que vocês acham? O que acham vocês? Se alguém possuir 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se percam. Vamos orar de novo? Pai Celeste, tem misericórdia de nós. Ó Pai, nesse momento onde a Tua palavra é o ponto central do culto, ó Pai, nós queremos estar atentos a ouvir, ó Deus, a leitura dela, como já foi lido nessa noite, bem como a apresentação e a exposição. Abre nosso coração para compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. No nome de Jesus, amém. Queridos, aqui nós estamos falando de mais um discurso que Jesus faz no Evangelho de Mateus. Isso aqui é o quarto discurso dele. E ele está falando, irmãos, nesse capítulo, sobre os seus discípulos de uma maneira geral. Eu queria ler do versículo 1 até o versículo de número 9, para a gente seguir a sequência para chegar onde nós estamos hoje. Para você entender o porquê de Jesus fala dos pequeninos, e vem falando de quem são esses pequeninos e ovelhas. Diz o versículo 1: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior nos reinos dos céus? Chamando uma criança, Jesus colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês não se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças, em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna, na vida com um só olho, do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno. Aí entra no texto que nós lemos: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. E por aí segue o texto. Nesse capítulo, Jesus vem falando dos seus seguidores, que são pequeninos, comparado a crianças, deve ser como crianças. Jesus compara os seus pequeninos, mostrando a fragilidade e a humildade que os seus pequeninos, que os seus discípulos devem ter. Então, nessa noite, nós vamos tratar um pouco sobre o grande valor que o Pai Celeste dá aos seus pequeninos, a cada um dos seus pequeninos. O texto, irmãos, começa mostrando onde Jesus estava, em quais circunstâncias ele estava, para começar essa discussão, esse diálogo. Jesus possivelmente estava em Cafarnaum, como nós temos acompanhado ao longo das semanas. Ele estava em um lugar, uma casa, hospedado, possivelmente. No versículo 1 diz: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Esse momento acontece após Pedro pagar os seus impostos. Nós vimos aqui, os irmãos viram aqui,
que foi solicitado para Jesus pagar os impostos. Pedro foi até Jesus, Jesus mandou Pedro ir pescar um peixe, que lá havia uma moeda que era o suficiente para pagar o tributo de Jesus e o tributo de Pedro. Então, nessas circunstâncias, está aqui reunidos os discípulos. E aí, Jesus fala sobre quem é o maior entre os seus discípulos ou no reino dos céus. E é aí que Jesus compara com criança. E nesse capítulo, ele trazendo toda o desenvolvimento, falando dos seus discípulos, da postura como deve ser dos seus discípulos. Nós vemos, irmãos, nesse capítulo que começa falando sobre criança, o discípulo como deve ser, como uma criança, traz alguns pontos para nós da postura do discípulo de Jesus. Um homem de Deus, estudioso da Bíblia, chamado William Barclay, ele diz 7 pontos que nós vemos nesse capítulo 18, e que nós já vimos algumas coisas, veremos hoje e vamos continuar a ver até o final do capítulo. Primeiro, vemos a humildade do cristão, do versículo 1 até o versículo de número 4, que cristão é a pessoa que esquece de si mesmo em devoção a Cristo e do seu serviço ao próximo. Vê? Quem nos converter igual a uma criança. Do versículo 5 ao 7, fala da responsabilidade desse pequenino, do discípulo, do cristão. Qual é a responsabilidade? Ele é responsável por aquilo que é feito com sua vida, palavras e ações, que isso repercute na vida dos demais. Sai de quem vier os tropeços. Cuidado para que vocês não sejam motivo de escândalo. No versículo de número 8 ao versículo 10, fala da renúncia que o discípulo, que esses pequeninos devem ter. O cristão é como um atleta que treina muito forte para poder obter os seus objetivos. A vida do cristão é assim, lutando, tendo dificuldade, tendo que renunciar. Irmãos, o atleta, a vida dele é de renúncia. Um atleta de alto desempenho, ele renuncia muitas coisas, sabe? Para ele poder conquistar. O cristão tem que renunciar também muitas coisas. E vamos entrar agora nessa parte do texto de hoje, que fala sobre a preocupação pessoal. O cristão é o homem e a mulher que percebe que Deus se preocupa com ele de forma individual. E que deve refletir essa preocupação individual de Deus em sua preocupação com os outros. Como Deus se preocupa com cada um de nós aqui, nós devemos expressar essa preocupação também uns com os outros. É o que veremos logo mais. Das próximas semanas que nós estaremos estudando, do versículo 15 ao versículo 20, nós estaremos vendo como deve ser a disciplina na igreja entre os irmãos. Se você for ver, o capítulo todo fala de relacionamento do povo de Deus, da comunidade cristã, do povo de Deus. Vai falar aqui como deve ser tratado quando o irmão erra. Do versículo 19 ao 20, nós veremos mais para frente, fala sobre a comunhão. Do 25, ou melhor, do 23 ao 35, fala sobre o perdão. Nesse texto de hoje, nós veremos que é falado sobre ovelhas perdidas, ovelhas que se perdem. Jesus já tinha usado, irmãos, essa mesma expressão, usou essa expressão em outra circunstância, lá em Lucas. Só que aqui, irmãos, para nós podermos compreender, aqui, quando Jesus fala da ovelha perdida, ele está falando do relacionamento do povo dele em comunidade. E aquela ovelha sai daquela comunidade, ao que veremos logo mais. Em Lucas capítulo 15, do versículo 1 em diante, Jesus vem falando sobre a ovelha perdida, mas a ideia lá não é essa ideia da comunidade, mas a ideia de evangelizar, de alcançar outros, que no caso lá são os gentios, que não são os judeus. Então, a mesma parábola que Jesus usa, mas com objetivos diferentes. Aqui ele estava falando com os seus discípulos, instruindo os seus discípulos. Lá ele está falando aos fariseus, lá em Lucas. O texto de Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 10, diz:
Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, se coloca alegremente nos ombros. Vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que não precisam de arrependimento. O texto usado em Lucas, Jesus está perante fariseus e mestres da lei, os escribas, e fala da questão de alcançar aqueles que não são judeus, dos gentios. Enquanto o texto daqui, que nós vamos entrar agora, fala sobre os discípulos com Jesus, falando da comunidade cristã, do povo da aliança, do povo de Deus. E agora vamos para o nosso texto. Jesus vem chamando a atenção, irmãos, do versículo de número 10, sobre o cuidado que os pequeninos, sobre o cuidado que se deve ter com esses pequeninos. Irmãos, surgiu uma discussão. Quem era o maior entre eles? Já pensou se tivesse uma discussão entre nós, ou no nosso ambiente de trabalho, ou onde a gente mora? Quem é o maior, quem é o melhor? Há discussão direta, né? Quem é entre os melhores dos atletas do futebol, se é Maradona, se é Pelé, se é Messi. Entre os discípulos surgiu uma discussão quem era o maior entre eles. Gente, Pedro, Tiago e João tinham visto Jesus se transformar, se transfigurar, aparecer em glória a eles, de uma maneira bem especial. Pedro tinha sido chamado para pagar os impostos, vai até Jesus manda ele pescar o suficiente para pagar os impostos. E agora entre os discípulos há esse questionamento. A Pedro tinha se dado aquela promessa: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez, a Bíblia não fala, talvez Pedro pudesse se achar alguém mais importante. Talvez os irmãos, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, João e o seu irmão, os filhos de Zebedeu, pudesse achar-se mais importante, porque a gente vai ver lá na frente que a mãe deles vai até Jesus e diz: Senhor, permita-me que na glória os meus filhos, um assente à tua direita e outro à tua esquerda. Lugar de destaque, não é perante as autoridades, ficar um ao lado do outro. Irmãos, dentro da organização militar, quando você vê alguém no meio, quem estiver do lado direito dele é a pessoa mais importante depois dele. O do lado esquerdo é a segunda pessoa mais importante. O outro do lado direito é a terceira pessoa, e assim vai, é assim, ó, esquerda, direita. Então imagine só, se você vê uma autoridade, quem estiver do lado direito e esquerdo são os principais, os mais importantes. O militar sempre vai dar o lado direito dele, a pessoa mais importante, de mais honra, sempre vai ficar ao lado direito dele. Aqueles homens queriam sentar um do lado direito e do lado esquerdo, ou melhor, a mãe deles pede para que um sente do lado direito e outro do lado esquerdo. Quem de fato é o maior no reino dos céus? Quem é? Aí Jesus fala: quem não for como uma criança, quem não demonstrar a humildade, quem não demonstrar a responsabilidade, a renúncia, a preocupação pessoal que nós vamos ver hoje, esse não é grande no reino dos céus. Tem que ser como uma criança, como um pequenino, e sendo humilde, assumindo a responsabilidade, renunciando e tendo preocupação pessoal uns com os outros. É nesse contexto aqui, irmãos, que Jesus explica essa parábola da ovelha perdida, para mostrar como deve agir aqueles que se achavam ser maiores no reino dos céus.
Jesus fala: chama eles para cuidar dos pequeninos. Todos nós somos discípulos, nós que somos discípulos, somos esses pequeninos de Jesus. Não são apenas as crianças, mas todos os que são discípulos são esses pequeninos. Versículo 10. Olha Jesus chamando para termos cuidado, para cuidar dos seus discípulos. Cuidado para que não desprezem, para não desprezarem um só desses pequeninos. Pois eu lhes digo que o anjo dele nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cada um dos pequeninos de Jesus, irmãos, cada um dos seus discípulos, não deve desprezar uns aos outros, porque foi por eles que o Senhor Jesus morreu para lhes dar vida. Esses mesmos pequeninos de Jesus são aqueles que são objeto do amor e da graça de Deus para com eles. Não há entre nós um maior, um melhor. Há entre nós todos que precisam da graça, do cuidado de Deus, que precisa do cuidado uns dos outros. Enquanto nós não olharmos assim, com essa humildade, para não olhar com desprezo o povo de Deus, irmãos, nós não estaremos fazendo a vontade de Deus. Paulo diz que nós deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de humildade. Paulo, quando escreve sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz que a atitude de vocês deve ser a mesma de Jesus, com humildade. Jesus não desprezou nenhum dos seus discípulos. Ele, pelo contrário, deu a vida pelos seus discípulos. E nenhum deles se perdeu. Ele protegeu a cada um. Queridos, como os discípulos de Jesus, nós devemos ter esse cuidado, não desprezar uns aos outros. Mas aí eu queria avançar, para a gente trabalhar um pouco mais os outros versículos. Esse versículo traz um texto um tanto quanto difícil, irmãos. Do versículo 10, que vem falando sobre esses anjos. Alguns entendem que não é um entendimento correto, que quando o texto fala aqui, do versículo 10, pois eu lhe digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do Pai. Alguns querem entender e defender que aqui seriam os anjos da guarda. Quanto de nós não já creu ou achou que existia anjo da guarda, mas o texto não fala isso. Uma das ideias que o texto pode trazer para nós é dos anjos que estão na face de Deus, e eles estão a serviço da igreja. A carta aos Hebreus diz: os anjos, Hebreus 1:14, os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, aqueles que estão a serviço da igreja, que são os anjos. Há outro entendimento aqui, irmãos, que possa ser essa questão de o anjo dele no céu, quando o cristão, o discípulo morre e vai para a presença de Deus, porque Jesus falou, né, vocês se enganam por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque lá no céu ou no reino vindouro, ninguém casa, se dá em casamento, serão como anjos. Alguns entendem dessa forma, mas de forma alguma o texto fala de anjo da guarda. Então, esqueça essa questão de anjo da guarda. Pelo contrário, a Bíblia condena. Lá em Gálatas havia uma certa, ou melhor, lá na igreja de Colossos, havia uma heresia, um ensinamento errado, chamada heresia do Colossenses, onde se falava de adoração a anjos. E muitas igrejas, irmãos, infelizmente,
se fala, prega muito em anjo, né? Que o anjo venha trazer vitória e tal. Cantava muito. Eu sou de uma época, irmãos. Eu era jovem, adolescente. Pelo menos me considerava adolescente, né? Não sei nem se eu já era mais velho, mas pelo menos me considerava adolescente. Que explodiu aquela música, tem anjos voando em todo lugar, subindo na igreja, subindo o povo no meio do altar, subindo e descendo todos na munição. Eita, eu já confundi tudo, né? O anjo trazendo bandeja, né? Irmãos, a Bíblia não faz isso, não traz dimensão a anjo. Na realidade, como disse um pastor, o único anjo que a Bíblia traz, ele querendo se apresentar e querendo chamar a atenção, foi Satanás. Que ele chegou para Jesus e disse: se prostrar e me adorares. Foi o único que quis adoração, que quis chamar a atenção, foi Satanás. Lúcifer, o anjo caído. Então a Bíblia não traz para nós isso, irmãos. Eles estão a serviço da igreja para ser usados por Deus, mas não que vamos invocar o anjo, fazer oração, como eu já vi, ao anjo da guarda, de forma alguma. O texto diz: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. E Jesus dá a razão do cuidado que é dado aos seus pequeninos, aos seus discípulos. O Pai tem interesse, o Pai Celeste tem interesse em cada um dos seus discípulos, dos seus pequeninos. Versículo 12. O que acham vocês, se alguém possui 100 ovelhas, e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar que se perdeu? Queridos, isso é uma ilustração bem simples e prática até para nós, nossa vida. Quantos de nós, mesmo tendo coleção de chaves, ou de broca, ou de qualquer coisa, ou de agulha para quem costura, ou de linha, o que for, se perder uma, não vai atrás de anzol, seja o que for, para procurar? Imagina algo que lhe podia dar lucro, que era a ovelha da carne, a ovelha da lã, a ovelha produz outra ovelha para vender. Jesus diz: quem não vai atrás de coisas materiais, coisas que você perde e cria? Irmão, se você que cria galinha, uma fugir, ou uma se desviar aí, você não vai atrás ou não, para saber onde é que ela está? Quem de vocês, que possui 100 ovelhas, e uma delas se perde, e não deixa as 99 nos montes, indo procurar que se perdeu? Irmãos, aqui dá um senso de comunidade, porque as ovelhas, na época de Jesus, não pertenciam a uma pessoa, a um dono. Ela pertencia à comunidade toda, à aldeia, ao clã ou família. Então não era aquela questão de que perdeu e problema teu. Era uma perda que era comunitária. Por ser algo comunitário, não era de uma pessoa, outros pastores também estavam juntos nessa missão de cuidar das ovelhas. Por isso, o pastor que perde a ovelha, ele deixa 99 com os outros pastores. Ele não deixou ao léu. Ele deixou sob o cuidado de outros pastores e vai à procura da que perdeu. Gente, agora vamos lá na matemática bem simples e bem cruel, como às vezes nós fazemos. Lembra que nós estamos tratando aqui povo de Deus, comunidade cristã, comunidade dos pequeninos, dos discípulos de Jesus. Quem tem 100 e perde uma, numericamente, não faz falta. Talvez nós tenhamos o pensamento: se um da gente aqui se desgarrar, eu tenho um dos demais. Aquele não se importa com aquele. Essa é a ideia que Jesus traz para nós, que não deve ser assim. Deve ter o cuidado uns com os outros. Ninguém aqui, irmãos, é mais problemático ou ruim que os outros. Todos nós aqui somos pecadeiros, árvores de pecado.
Todos nós dependemos da graça de Deus. Vou usar a expressão do que o pastor usou domingo lá na sede. Quantos pecados Adão precisou para ser expulso da presença de Deus? Só de um. Vou fazer igual o pastor. Você já pecou alguma vez? Se já pecou, e todos aqui, eu tenho certeza que sim, também precisa da mesma graça de Deus. Todos nós estamos no mesmo barco, irmãos. A diferença é que alguns reconheceram que é pecadores e já buscaram refúgio em Jesus. Encontraram refúgio em Jesus. A única diferença é essa. Mas carentes da graça de Deus, todos nós somos igualmente. E todos nós, irmãos, temos o mesmo valor diante de Deus. Na comunidade cristã, ninguém vale mais do que o outro. Nós somos todos devedores uns aos outros, devedores de Deus. E objetos da graça de Deus, esperando a graça de Deus. O pastor deixou 99 aos cuidados dos outros pastores e vai atrás de uma só que perdeu. Queridos, no versículo anterior diz que o Filho do Homem, ou Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar. Assim como o pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu, ele veio buscar o que se havia perdido. Nenhum de nós estávamos no aprisco dele. Nenhum de nós estava entre o rebanho dele. Foi ele que veio buscar. Foi ele que foi atrás de nós. Nenhum de nós foi atrás de Jesus. Jesus foi atrás de nós. Esse cuidado, esse amor e esse interesse, ele revela que nós, como comunidade dele, devemos ter uns pelos outros. Versículo 13. Esse pastor que saiu atrás da ovelha que se perdeu. Versículo 13, se conseguir encontrá-la. Nós estamos falando aqui de uma região, irmãos, que a própria geografia da localidade lá não favorece de forma alguma encontrar ou manter presas as ovelhas guardadas, tipo um paredão, não, mas a própria geografia permite que elas se desviem, caindo, chegando até a morrer. Se o pastor consegue encontrá-la, Jesus diz, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela do que com as 99 que não se perderam. Queridos, a ideia aqui não é de um valor a mais de outra. Não é da que a ovelha que perdeu tem mais valor do que as 99. E a alegria dele está mais completa, porque ele achou aquela, do que o que ele tinha as 99. Não é essa, mas sim uma que precisava de um cuidado especial. Uma que não pôde se portar da forma que deveria. E acabou saindo, acabou se desgarrando. E a alegria é poder restaurá-la, essa ovelha, ao convívio do rebanho. Queridos, que no nosso meio possamos também ter essa oportunidade, esse desejo de tentar resgatar pessoas que viveram conosco, que estiveram em nosso rebanho, que estiveram no nosso convívio e de alguma forma se perdeu, se esvaziou, se desviou. E que tenhamos alegria e não simplesmente indiferença de que se perdeu, se extraviou, foi, acabou. Não, mas que haja esse interesse de buscar essa perdida. Versículo 14, da mesma forma o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca.
É do interesse de Deus, irmãos, que o rebanho dele, que aqueles que estão nos seus caminhos, estejam juntos, caminhando com perseverança nessa grande caminhada. O povo de Deus é comparado com ovelhas. A liderança do povo de Deus, a ela foi dada a obrigação de cuidar do povo de Deus. A nós, como povo de Deus, e a gente vemos isso no Novo Testamento, a cada um de nós é dado a responsabilidade de cuidar do povo de Deus. Em Hebreus, manda exortar uns aos outros, nos animarmos uns aos outros nessa caminhada. É responsabilidade minha e sua fazer com que aqueles que estão mais fracos possam firmar os seus passos. No Antigo Testamento, nós vemos o povo de Deus nessa caminhada e falhando em guiar o povo de Deus. Presta atenção. O que é que Deus fala? Como Israel agiu. Usando o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele vai pregar, vai profetizar já ali quando a história do povo de Israel já tem se acabado, a história de Judá, uma das nações também, já está se destruindo, e ele profetiza nesse período. Não naquele período de glória do povo de Deus, mas quando o povo de Deus já está caindo, fracassando no seu caminhar. Ezequiel 34, 2 ao 10, diz: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem coalhada, vestem lilã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem curam a doente, nem enfaixam a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. É o que Jesus manda nós tomarmos essa atitude e sermos assim, atrás da perdida. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todos os altos das colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra de Deus, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e por sua vez, que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho. Ouça a palavra do Senhor, ó pastores, assim diz o soberano Senhor: eu estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de pastorear o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. É bem verdade que o Senhor está falando aqui, Ezequiel está sendo usado por Deus para profetizar para a liderança do povo. Mas percebe que a liderança falhou em guiar, em cuidar, em tratar de tal forma que a ovelha não se desviasse. Jesus traz essa responsabilidade para nós, como seus discípulos, de cuidar da ovelha, e em busca da ovelha perdida. Mas por que esse cuidado? Porque Deus mesmo é o pastor das ovelhas. Não é o salmista que diz: o Senhor é o meu pastor? Davi, antes de ser rei, era pastor, e ele cuidava de ovelha. Uma vez ele enfrentou o urso, outra vez ele enfrentou o leão para cuidar de ovelhas. E nesse mesmo capítulo de Ezequiel, olha o que Deus prometeu. Se Deus falou daqueles pastores maus, que não cuidavam de ovelhas, olha o que Deus diz a partir do versículo 11: porque assim diz o Senhor,
O soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas e as resgatarei de todos os lugares para onde forem dispersas no dia de nuvens e de trevas. Eu os farei sair de outras nações e as reunirei, trazendo-as de todos os povos para a sua própria terra, e apacentarei-os nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, nos altos montes de Israel serão a terra onde pastarão, ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Diz palavra do soberano Senhor: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. O próprio Deus, o provedor do pastoreio para o seu povo. Esse pastoreio de Deus, irmãos, é visto na vida daquele que Pedro chama do supremo pastor, que é Jesus. Jesus nos mandou, irmãos, cuidar uns dos outros, mas ele disse, em João capítulo 10, a partir do versículo 1, eu lhes asseguro, que quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e essas o seguem porque conhecem a sua voz. Jesus está falando daquele pastor que conhece o seu rebanho, que conhece as suas ovelhas, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugiam dele porque não reconhecem a sua voz. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: eu lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá, encontrará pastagem. O ladrão vem senão a furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. E ele diz: eu sou o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Esse Jesus que nos ensina, irmãos, a termos cuidado, a atentarmos para cada um do rebanho de Deus, é o bom pastor que deu a vida por essas ovelhas, que são todas aquelas que confiam em Jesus, que já depositaram sua vida em Jesus. Essas são as ovelhas de Cristo. Jesus deu a vida por essas ovelhas, e dessas ovelhas Ele tem cuidado, e incumbiu a cada um de nós também zelar, cuidar uns dos outros. Da mesma forma, o Pai de vocês, capítulo 18 de Mateus, no último versículo: o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se percam. Todos nós que confiamos em Jesus, que confessamos o seu nome, que cremos nele, que recebemos essa salvação que a nós foi dada de graça, bastando crer nesse Jesus, é um desses pequeninos. E Ele ama a cada um de nós, não querendo que nenhum desses se perca. O próprio Jesus, Ele diz, quando Ele está orando pelos seus discípulos, inclusive orando por nós, que Jesus ora pelos seus discípulos e diz: ora por aqueles que ainda não te ouviram, que vão te conhecer. Jesus ora por nós, naquilo que é chamado a oração sacerdotal, lá de João capítulo 15, ou melhor, 17. Ele diz: enquanto eu estava no mundo, ou melhor, enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo
nome que me desse, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. O único que se perdeu daqueles discípulos de Jesus foi Judas, que era o filho da perdição, que ele se encheu, deixou se encher por Satanás, e a Bíblia já diz que um trairia. Judas, com seu coração voltado para o pecado, voltado para o mal, foi o traidor. Apesar de todos terem abandonado Jesus, viu? Todos abandonaram, todos. O traidor é Judas, né? A gente lembra de Judas, mas todos abandonaram Jesus. Mas Jesus não perdeu nenhum deles. Esse Jesus que mantém o seu rebanho na sua mão, diante de si, é aquele que nos chama para cuidar uns dos outros. O pastoreio, irmãos, há uma responsabilidade maior da liderança, isso é fato. Hoje sou eu que estou aqui à frente. Então há uma responsabilidade maior para comigo. Mas a Bíblia chama a cada um pastorear uns aos outros. Porque nós somos um corpo de Cristo. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros. E eu termino, queridos, essa mensagem trazendo algo para nós, alguns desafios para aplicarmos à nossa vida. Todos aqueles que estão na comunidade dos salvos, devem agir, pelo texto que nós vimos, com um cuidado e um amor individual. Queridos, pode ter certeza, se chegar 10 pessoas nessas congregações, eu fiz a conta quase certo, foi? Deu 9, para dizer que eu perdi, 9 cadeiras aqui, para dizer que eu não perdi, tem uma ali vaga, 10 vagas aí. Eu ainda boto essa, 11 pessoas, 11 pessoas já ficaram cheias aqui. Se chegar 10 pessoas aqui, 10 pessoas aqui, para vir congregar conosco, e uma dessas pessoas que não tem vindo congregar, essas 10 não supre a falta daquela pessoa, essas 10 não são mais do que aquela que faltou. As 10 são bem-vindas, mas aquela que não está entre nós, a vaga dela está aberta. Como pastor, como cantor, como o que for na obra de Deus, nós somos substituíveis. Alguém vem aqui e vai substituir. Como pessoas no corpo de Cristo, somos insubstituíveis. Ninguém toma o nosso lugar. Então, aquelas pessoas que já estiveram entre nós, e os irmãos sabem, eu sei, nós oramos por essas pessoas, elas são queridas, e nós temos que amá-las de forma individual, não amar que é a coletividade e o número, mas pessoas, cada um que está aí, irmãos, cada um bichinho, bichinha dessa de ureia, que está atrás de uma máscara, deve ser considerada pessoalmente, amada pessoalmente. Além do amor individual, que o pastor vá atrás de uma que se perdeu, temos que agir com esse cuidado e um amor paciente, e com paciência atrás da ovelha perdida. Irmãos, nós somos, todos aqueles que creem em Cristo fazem parte do corpo de Cristo, e tem uns que dão mais trabalho. Eu costumo dizer, irmãos, que tem gente que é a unha encravada, que é ruim, né? É o dente que dói, é ruim, né? No corpo de Cristo não seja a unha encravada, não seja o dente que dói, não, mas acontece, fazer o quê? Somos nós. Tem hora que eu não suporto eu mesmo, não sei vocês, né? Eu falo de mim, tem hora que eu não me suporto. Nós devemos ter um cuidado, ter um amor paciente, sempre sendo longânimo, sempre esperando, sempre de forma paciente, como o bom pastor que é Jesus. Mas não só isso. O nosso cuidado deve ser um cuidado que vai em busca da perdida.
daquele que estava no nosso meio. E nós não podemos abrir mão e ter aquele pensamento que por vezes está no nosso coração, que é Ele que vem até nós. Temos que ir até aqueles que desgarraram, que desviaram, que saíram desse rebanho. Precisamos ter um cuidado que expresse um amor que se alegra. Quando o pastor encontrou a perdida, ele se alegrou. Não foi motivo de tristeza, de preocupação, porque ela poderia se perder novamente, foi de alegria. Deve ter no nosso coração esse sentimento. E por fim, irmãos, esse cuidado que deve ser expresso na nossa comunidade como salvos, como cristãos. Devemos ter um cuidado que demonstre o amor, que protege uns aos outros. O pastor deixou as 99 aos cuidados, não ao léu, protegidas. Irmãos, nós podemos proteger uns aos outros com a palavra de Deus, exortando uns aos outros, animando com a palavra de Deus uns aos outros, sabe? Para que unidos nós possamos caminhar. Juntos, irmãos, nós podemos ir mais longe. Separados, a caminhada fica mais difícil, a gente tropeça e cai. Temos que caminhar juntos, irmãos, todos nós. Nós somos chamados a viver dessa forma. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude a vivermos assim para a glória dele. Vamos ficar de pé.